O podcast Pode Crer nasceu com um propósito claro: apresentar a Bíblia de forma viva, sem rótulos, sem religiosidade. Aqui, nossos convidados vêm de diferentes vertentes do cristianismo, mas todos compartilham a mesma essência. A ressurreição de Cristo é suficiente e isso basta. Se você busca conversas profundas, sinceras e transformadoras, esse é o seu lugar. Toda segunda-feira tem um episódio novo com temas que provocam, inspiram e renovam a sua fé. Então não espere mais. Se inscreva agora e acompanhe cada mensagem, porque aqui, cada episódio é único e fala direto ao coração. E não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e dar o seu like. Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe nosso estado, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe Israel, Deus abençoe todas as suas famílias que estão nos assistindo agora. Pode crer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você está conosco nesse programa Pode Crer. Aqui a Bíblia é sem religião. E comigo está ele, André Brito. Logo na hora que eu vou comer o melãozinho, Ari. Rapaz, vamos começar novamente então. Rapaz, ele trouxe um melãozinho. Não pode começar, não tem problema até pegar com a mão mesmo. Minha mão tá limpa, viu, pessoal? Vai comer o melão. Aqui é assim, o programa aqui, ó, ele é espontâneo. Funciona com essa naturalidade. Eu tô de rango. Tá aqui o meu companheiro de bancada tomando um cafezinho e comendo um pedacinho de melão. Tudo coisa boa que Deus faz pra gente, né? Maravilhosa. Melão, algo poderoso que Deus fez. Top. Um cafezinho. Você sabia que você pode fazer extrato vegetal do melão, que chamam de leite? Sei não. A semente do melão se transforma em leite, cara. Sério? Para quem tem problema de lactose, né? Intolerância à lactose. Vamos lá, como é que você faz? Vamos lá, receita do dia. Pode crer. Pega-se o melão, retira-se a semente, passa na peneira ali para dar aquela limpadinha ali, aquela gosminha ali, doce. Depois coloca-se a semente com 1 litro de água ali, pode bater, bateu a semente todinha, coou, já tem o extrato. É leite mesmo. Você pode usar para fazer qualquer coisa, tranquilamente. E super nutritivo, porque o melão é rico em cálcio, né? E o melão é rico em cálcio. Eu sei que em água ele é rico. Para quem tem problema com açúcar, por exemplo, pode fazer açúcar de melancia, você sabia? Sabia disso, diretor? O açúcar de melancia? Como é que você faz açúcar de melancia? Para adoçar café, por exemplo. Para quem gosta de adoçar café. Pega essa melancia, a parte vermelha toda, bate no liquidificador sem água, sem nada. Com aquele caldo vai para o fogo. E é só reduzir até formar a geleia que pode ser usada para adoçar qualquer coisa. E aí você tem a frutose, né? Um açúcar extremamente natural. E a casca da melancia com aquela parte branca. Ali você corta em cubinhos, né? E você faz um doce maravilhoso. Com aquela parte. Vamos fazer um dia desse então, né? Vamos trazer o chefe André para fazer esses... Tranquilamente. É a melhor forma de você fazer doce. E aí você faz a geleia. Então, brevemente vai ter uma sessão aqui. Nós vamos gravar lá na casa dele. Então, cozinha. Cozinhando na casa de André. Vou tomar meu cafezinho aqui. Hoje a gente... O que é que temos para hoje? Olha, 1, 2, 3, 4. Tem 4 aqui informações. E aí, diretora, qual o número que você quer? 1, 2, 3 ou 4? Quer que eu repare? Olhe para mim. Olhe para mim. Repare como são as coisas. Repare. Não diga. Escolha o número. Errei. É de 3. E aí, 4 ou 3? Isso aqui não é jogo da adivinhação. Não, escolheu 4. Rapaz, o 4 é forte, hein? Bem-aventurado és tu. Abençoado é aquele que reconhece uma verdade invisível profunda. E aí? Bem-aventurado és tu. Você que está assistindo agora é um bem-aventurado. Abençoado é aquele que reconhece uma verdade invisível profunda, né? Quem é a verdade? Só tem uma. Acabou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele ainda diz, ninguém vem, olha, ninguém vai. Tem muita gente que não se atenta para isso. Ninguém vem. Passa por ele. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Cara, isso é muito profundo. É muito profundo. Né? A busca é para Jesus, né?
Por que que às vezes as pessoas reclamam, eu vou para a igreja, mas eu não sinto. E tem uma coisa interessante, às vezes as pessoas precisam sentir uma emoção para entender Deus ou para entender Jesus. Você não precisa ser emocionado, você não precisa ter emoção alguma. Eu estou sentindo a presença de Deus. Não, você precisa crer. O caminho é de fé. Não há outro caminho a não ser Jesus. Você não chega por meio da Dele. fé. Não, você tem que A ter fé vem fé pelo ouvir. e ouvir a palavra de Deus. Então conheça, né? O assunto que eu preparei para trazer hoje fala exatamente sobre conhecimento, né? No livro de Reis, o segundo livro de Reis, no primeiro capítulo, quando Davi já estava em idade avançada e sentia frio. Imagina, a gente tá sentindo frio em Aracaju, né? 20 Rapaz, graus, tá 22 mesmo. graus. Maravilhoso isso. Davi estava com frio e nenhum cobertor o aquecia. Então tiveram a ideia de arrumar-lhe uma concubina, uma jovem, virgem, bonita, para se deitar com ele para aquecê-lo. Interessante que Davi aceitou, mas Davi não teve nenhum tipo de relação sexual com ela, né? Abisag. E Abisag ficou então como concubina de Davi. Mas não teve nada com ela tal. E ela cumpriu o dever dela de, de aquecê-lo, né? Nesse meio tempo, Adonias, filho de Davi, queria o trono e se declarou rei. O Sim. rei agora sou eu, meu pai tá velho. E tudo agora é meu, pertence a mim. Teve o apoio de um sacerdote, teve o apoio de um capitão, tava lá a galera com ele, né? Mas a promessa de Davi para ter sucessor era para Salomão. Salomão. A mãe de Salomão, Betseba, vai a Davi e diz: Senhor, a narrativa é bem interessante que a forma como Betseba chega a Davi é de serva mesmo. Ah, se não chegar assim, meu irmão. Rei, meu senhor, né? O Senhor prometeu que Salomão, teu filho, seria o teu sucessor. Mas Adonias está se declarando rei. Tá? Davi ainda lúcido, apesar da idade avançada. Davi lúcido disse: não, o rei é Salomão. Eu disse, é assim. Eu sei que, na verdade, a escolha de Davi, muita gente pode falar assim que era por amor a Betseba ou coisa parecida, mas a escolha de Davi era uma escolha que vinha do alto. Né? Sim. E apesar de ter sido filho de uma mulher com quem Davi fez a traição a Urias, né? A gente não vai entender as coisas de Deus, tem os mistérios dele, cara. E aí Davi manda ungir Salomão, manda Natã, o profeta, ungir Salomão, colocar num cavalo para ele rodar na mula, aliás, numa mula. E aí uma relação interessante, né? Os reis andavam nas mulas. Jesus entra em Jerusalém De jumentinho. montado numa mula, cara. E ali tem uma explicação interessante, né? Que a mula era um animal não de guerra, né? Um animal dócil e servo. Para conduzir os reis. Mostrando que o reino dele era totalmente diferente. Totalmente. E aí, Salomão, Ele então. falava sobre isso hoje, inclusive. Salomão passeia, então, por Israel, para mostrar que já era rei, né? Ele foi Sim. ungido, né? Recebeu a bênção. O cavalo de Davi, né? Cavalo do rei. E aí, o que é que acontece? Adonias, então. Opa. Retroage, espera aí. O negócio ficou, né? Mas pela insolência dele de se autodeclarar, era assim. Aí era Tem executado. sido executado. Mas Salomão vai e diz: não, velho, você está perdoado. Você vai ter boa vida, ninguém vai tocar em você. Você é filho do meu pai, você é meu irmão. Só que malandramente, Adonias vai e chega para Betseba, sabendo do poder de convencimento dela, né? Mãe de Salomão, diz: peça para Salomão me dar a mão de Abisag. Ela não foi tocada, é virgem, ó.
Você vê como o bicho chega sorrateiro, né? E até então não tem nada demais, né? Não se aparenta nada demais, né? Mas aí Salomão diz, chega para quando a mãe, Salomão, Adonias está pedindo a mão de Abisag, olha, a menina tá solteira mesmo, né? Então, aí, você não quer que eu dê meu trono também, não? Aí, quer o trono também? A percepção do rei já foi outra, né? A percepção baseada em conhecimento, culturalmente, o que era que se tinha estabelecido? Se eu caso com a concubina do meu pai, eu Rei. assumo o lugar do meu pai. E isso era o quê? Uma profecia? Não, Era era cultura. cultura deles? Parte da cultura. Ou seja, dava ao Adonias um tipo de Referente. um trunfo que ele poderia utilizar Para para requerer o trono. requerer. Sou eu. Legalmente agora é meu. E iria confundir o povo e tal, gerar motim. Só que ele sabia, Betseba não sabia. Porque foi interceder, né? E pegou de frente Só logo que pegou de frente quem? um cara que pediu sabedoria a Deus, velho. E aí vou dizer um negócio para você. Salomão, diante da cena, não perdoou. Mandou executar. Ah, mas mandou executar o próprio irmão. Às vezes quem está mais perto da gente, quem mais machuca a gente. Às vezes quem está perto é quem mais malcomuna com outras pessoas para nos ferir, infelizmente. O livro de Mateus Mas aí qual é? fala que os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Então, mas o que é que eu quero Porque dizer? está muito próximo. Isso aqui, evidentemente, é metáfora. A gente não está querendo colocar irmão contra irmão, né? Pai contra filho, né? Não é isso, não. A ideia é assim: cuidado com as pessoas que estão próximas a você. Entenda, aí vem a grande sacada do negócio. Entenda qual a intenção do coração dessas pessoas. É preciso ter esse entendimento. Eu vou trazer. Senão a pessoa fica no escuro, né? Eu vou trazer para nossa realidade o que é que eu estou falando. Existe um determinado jogador, conhecidíssimo no mundo todo, brasileiro. Não vou citar nome. Mas vou citar o cenário que foi desenhado atualmente. Reza a lenda que esse jogador tem um irmão. E que esse irmão não trabalha, era sustentado por esse jogador que ganha muito bem, inclusive. Joga na Inglaterra. E aí o que é que acontece? Esse irmão sempre vivia pedindo dinheiro ao irmão jogador. E esse irmão jogador é casado e a esposa dele é quem controla as finanças. Ela chegou para ele e disse: eu não vou mais mandar dinheiro para seu irmão, não. Seu irmão não trabalha, só está andando com quem não presta, tá entrando num caminho ruim, você não vai ser responsável por isso, não. O dinheiro está comigo, eu não vou mandar, não. Porque dizia: fulano, faça um pix. Fulano, faça um pix. E aí o irmão começou: rapaz, os caras estão atrás de mim porque eu estou devendo, não sei o quê. Aí o irmão disse: rapaz, olha, segundo a narrativa que existe hoje em torno dele. Rapaz, eu não tenho como mandar dinheiro para você porque a mulher travou o dinheiro. Você vai fazer o seguinte: no próximo jogo que eu for jogar, aposte que eu vou tomar um cartão amarelo no segundo tempo. Aposte uma grana alta que aí você vai ter o dinheiro, eu tomo o cartão. Reza a lenda que aconteceu desse jeito. Aí, esse irmão dele chega para os amigos para dar uma de brother. Rapaz, meu irmão vai tomar um cartão amarelo no segundo tempo, joga aí. Enfim, o que aconteceu? Esse jogador toma um cartão amarelo, como havia dito, né? E em torno de 20 a 25 pessoas, salvo engano, ganham dinheiro na mesma localidade, numa determinada ilha. Mas foi assim, uma grana alta, apostas altíssimas. E aí o que é que acontece? Você tem uma ilha desse tamanho, o foco todo de todo mundo no mesmo lugar, num lugar só. Imagine você na Barra dos Coqueiros. Aí ficou claro que era uma fraude, né? Você não tem como provar, mas coincidentemente
O irmão do jogador que tomou cartão amarelo é um dos ganhadores. Resultado, esse rapaz está para ser banido do futebol. Por que eu estou trazendo isso à tona? Inclusive, o nome do rapaz leva o nome da ilha onde ele nasceu, de onde ele saiu. Onde houve as apostas. O que eu estou querendo dizer? O cara é irmão dele. E levou o cara. Em momento algum, parou para pensar que ele poderia estragar a carreira do irmão. De quem ele sempre se beneficiou, inclusive. De cujo trabalho ele sempre se beneficiou. Ou seja, você tem que compreender, né? Gerar o entendimento. Qual é a intenção que está no coração de quem está perto de você? André, mas como é que a gente vai saber qual é a intenção das pessoas? Ela deixa pistas. Né? Os sinais no céu me dizem quando vai chover. Exato, é verdade. Então, às vezes, nós estamos em um fluxo tão intenso de vida, de vivenciar as coisas, que a gente não presta atenção aos detalhes das coisas, né? E vou deixar um conselho, na verdade. Pratique o exercício das pequenas coisas. Olhe nas entrelinhas. Enxergue o que ninguém enxerga. Saia do meio para enxergar como tudo está acontecendo. Ou seja, para você chegar a ser bem-aventurado, como o texto está dizendo aqui, você precisa construir o entendimento para fazer o reconhecimento dessa verdade invisível, que é Jesus, e aí você se torna bem-aventurado. Porque você já está atento, entendeu? Ou seja, para você ser bem-aventurado. Reconheça a verdade invisível. É isso aí. E aí, quando você faz esse reconhecimento, você fica atento. Olhe a profundidade da coisa. Porque hoje em dia... O príncipe deste mundo... cegou o entendimento das pessoas. Para que não enxerguem a verdade. Agora ele cegou os entendimentos dos incrédulos, né? Então, você se torna uma pessoa incrédula quando você está com seu... Às vezes você está com a própria Bíblia... Quer dizer que você tem a Bíblia e você não seja incrédulo. Isso não quer dizer muito, né? Existem ateus que citam versículos bíblicos. Porque a Bíblia não é um livro religioso, é um livro de prática de vida, né? Exatamente. E de libertação completa. Sim. Né? É o manual da vida, da existência humana, né? Então, André, esse conhecimento que o Adonias achava ter não era conhecimento, era um tipo de... Era uma informação. Como se chama? Era uma malandragem, né? Ele quis esse aplicar. Tipo de conhecimento, descarte. Faça a coisa certa, ande pelo lugar certo. Pela luz, ande pela luz. Lâmpada para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ande com a palavra de Deus, entendendo como ela funciona. Até porque, Ari, quando você está com a palavra e ela está internalizada, introjetada dentro de você, é quase impossível incomodar. Distorcer você. Você não deixa seu propósito por uma proposta, como Adão fez, né? Diga de novo, você não deixa seu propósito. Não, você não larga seu propósito por uma proposta. Então, olha aí. Você não larga seu propósito por uma proposta. Adão tinha o propósito de guardar a árvore do bem e do mal. Trocou por uma proposta. Trocou por uma proposta da mulher, de Eva, né? E se deu mal, né? E levou a gente também a se dar mal junto, né? Mas aí vem um outro Adão para resgatar, né? Que não abandonou o propósito por uma proposta. Porque o diabo foi lá e levou para ele lá. Aí, se me adorares, eu vou te dar tudo isso. Ele sai daqui, Satanás. E Pedro, Senhor, né? Compadece de ti mesmo. Sai para trás de mim. Ele não aceitava a proposta. Não, porque ele estava ligado ao propósito. André, um homem sem propósito, o Dr. Maio diz assim, uma vida sem propósito é pior do que a morte. Entendeu? A morte não tem vazio, né? Você não tem... O que se instaura é um vazio absurdo, né? É o vácuo, né? O propósito é que faz você passar pelo processo sem precisar ter ansiedade, sem nada. Você sabe que há um tempo determinado. Olha, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu.
Não é para todas as coisas. Não. Lá. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então, quando você tem um propósito sobre determinada coisa, essa coisa acontece no tempo determinado. Porque propósito é fé. Propósito é manifestação de fé. Quando você diz, eu vou fazer isso, você já criou a realidade. O processo agora é só o caminho como vai acontecer. Você já conseguiu visualizar. Que não diz respeito a você. Como vai ser? Como vai ser? Mas você já viu, né? Não cabe a você o como. Cabe a você o fato. É isto. O resto é ele que vai referendar, né? Aquela ideia de eu caminho, Deus, eu ando, Deus põe a estrada, Deus põe o chão. Por que Jesus está andando sobre o mar? Porque ele não enxergava o mar, ele enxergava algo sólido por onde ele caminhava. Acabou. Enquanto Pedro também acreditou, ele conseguiu fazer. Você vê que é possível. Verdade. Ah, foi Jesus que andou. Pedro também andou. Pedro também foi. Mas a partir do momento que Pedro larga o propósito para entender a realidade que está. A realidade não é o que cerca você. A realidade é o que você projeta. Vamos chamar propósito de projeto? Vamos chamar. E no meio do caminho você vai se preparando para receber aquilo, porque às vezes a gente não está preparado para receber determinadas coisas. Por exemplo, o cara chega e começa a orar e está cheio de fé, e digo, meu Deus, eu quero 10 carros. Eu quero uma Lamborghini, uma Ferrari. É a primeira pergunta, você tem grana para bancar o IPVA deles todos? Você tem garagem para colocar? Então é tudo na medida do... Você tem uma ansiedade elástica para aguentar a intensidade do que é ter 10 carros do esporte na sua casa. Tanta gente no seu pé querendo tomar. Você pode ter, não tem problema nenhum. Desde que seu coração também não esteja naquilo. Porque senão o seu propósito se transforma na sua própria destruição também. Eu acredito muito no exemplo de Jesus sobre posse, né? Quando ele falava bem assim, olha, as aves do céu têm seus ninhos, e as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Alguém pode até entender que ele não tinha nada, mas não é porque ele não tinha nada, que ele não queria ser possuidor de nada, porque aquilo revela o seguinte, tudo que você gera de posse gera-se manutenção. E quer ver uma coisa? E a grande bronca do ser humano está nessa tal de manutenção. E o que é que a gente tem aqui? Nada. E é no tudo final, emprestado por um tempo. E no final das contas você não leva nada. Uma história muito interessante de um bilionário que disse, eu não vou deixar nada para filho nenhum meu, eu quero o meu dinheiro todinho enterrado comigo. Sério mesmo? Aí no dia do enterro dele, o advogado, todo o pessoal todo, para fazer cumprir isso. Aí foi um filho dele e assinou um cheque. Aí o dinheiro todo estava no cheque. No cheque, o valor. É o conhecimento, né? Para malandro e meio. Tome no cheque aí. Toma um cheque aí, papai. Bota aí no caixão o cheque. Na verdade, tudo que ele tinha era o quê? Só dinheiro, né? Tem gente que é tão pobre, que a única coisa que tem na vida é dinheiro. Só. Verdade. Isso é uma máxima muito interessante. Você vê o caso dos faraós, por exemplo, que se enterrava com um monte de dinheiro, de ouro, né? Até as cadeiras do faraó ia junto, né? Eu vi uma reportagem de um grande arqueólogo e ele mostrando que até as bigas dos faraós eles botavam no... Tinha outros que até as servas morriam junto. Tinha pra que morrer. Servir o cara lá, meu. Pelo amor de Deus. Olha, santa ignorância das percatinhas quebradas, viu essa daí, viu? Então, André, voltando aqui ao tema, você precisa... A diretora gostou das percatinhas. Tanta ignorância das percatinhas, né? Quebradas. Olha essa linguagem sergipana, percata, né? Na verdade era alparca, né? Alparca, mas da gente aqui é percata, né? Percata. Não sei de onde surgiu. Mas de alparca. Não, mas é sergipanês isso aí? Não tem as alpargatas, né? E vem da percata. Né? É criado percata, né? Percata. Então tá certo, né? O dialeto tá correto, né? André, então...
É preciso que para ser bem-aventurado se compreenda e tenha entendimento. Provérbios sempre fala sobre isso. 2. Se você não Tudo tem, você tiver, peça. peça, porque entendimento é Se tudo, lhe né? faltar sabedoria, peça, né? Sem entendimento, a pessoa fica que nem um navio sem Fica, leme, né? E tem uma música que foi capitaneada por Alok e MC Hariel, que fala sobre a ilusão Cracolândia, né? Que um dia a gente estava escutando aqui com o rapaz. Sim, ali. Tem um verso que diz assim: um barco sem direção, o mar leva para rocha. Você pega aquela música de Zeca Pagodinho, que é horrível aquilo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu já passei por quase tudo nessa vida em matéria de guarida, né? Tenho ainda a minha vez, eu sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Aí, aos trancos e barrancos lá vou eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Viver aos trancos e barrancos, cara. Que vida miserável, né? E essa realidade de alguém que vive debaixo da E eu não estou dependência. falando de questão de pobreza ou de riqueza, não, né? É a questão de desconhecimento daquele que te traz a paz, né? Desconhecimento daquele que lhe traz a paz. Porque ele está disponibilizando a paz para todo mundo o tempo todo. Olha, mesmo nós estando em um período de uma vida sem paz, porque o momento que o mundo vive, por exemplo, A minha paz vos dou. Aconteceu um caso de uma brasileira que infelizmente perdeu a vida em um turismo de aventura lá na Indonésia. Cara, a mídia chega até nós de uma maneira tão exposta, como é que eu posso dizer assim? Tão próxima, que daqui um dia você pensa que é algum parente seu. Você tem uma sensação que alguém seu... Tem a mesma dor, né? A catarse. Entendeu? Aí acontece outro caso lá no Oriente Médio, acontece outro em tal lugar, acontece aqui. Acontece o caso do menino de 14 anos que matou os pais. Então, assim, vai tirando sua paz. Apocalipse 6 fala que seria enviado um cavaleiro que tiraria a paz do mundo. E era dado a ele uma grande espada. Eu acredito que essa grande espada é o mundo virtual, porque alcança todo o planeta rapidinho, é gigantesco, é imenso. Mas veja, mesmo nesse período, para aqueles que têm o tubo, entram pelo tubo da vida com o Rei dos Reis, ou Príncipe da Paz, ali você está seguro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Ele é o príncipe da paz. Olha, André, uma coisa interessante a gente falou agora. Muitas pessoas buscam a fé, mas, olha, o primeiro quesito que o ser humano deveria buscar em Deus era a paz. Porque a paz, diz assim a Bíblia, seja a paz árbitro das vossas decisões. Mas a fé é necessária para se ter a paz. A fé, ela é necessária, mas veja, a fé buscada sem a paz, ela se torna pesada. Na verdade, a paz surge naturalmente no processo. Por exemplo, Davi nos ensina isso no Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Não é de fora para dentro. Mas volto mais uma vez, você falou antes. Não é de fora para entendimento, porque tem muita gente hoje que tem muita fé para conquistar, fé para fazer. Eu não acredito que tenha fé, não, Ari. Eu não acredito. E isso chamaria o quê? Eu não acredito. Ilusão. Ou desconhecimento do que seja fé. Porque quando você entende o que é fé, você perde a paz, perde a paz. Quando você entende o que é fé e a pratica, é inabalável. Porque assim, se você negocia sua paz para obter coisas, por exemplo, cara, não, eu tenho fé, corre atrás. Lá, vamos voltar a Salomão. Salomão, porque veja, teve 1000 mulheres, porque veja, vários centenas e centenas de casamentos para manter a paz. Veja o contexto. Confiou mais na sua astúcia do que em Deus, né? Do que Deus poderia mantê-lo em paz. Pois veja o contexto. Pronto, exatamente, Salomão. Então, no final da vida, ele entra por essa história aí. Veja o contexto. Você pega alguém que tá jovem, tá com vontade de acertar, tá acreditando, tá se livrando de drogas, de álcool, de prostituição, tá fazendo a coisa certa e tal, mas tá empenhado num foco, e no meio desse foco gera muita tensão para conseguir os objetivos. Ele não vai fazendo sem perceber que está perdendo esse vínculo da paz. E a Bíblia fala muito forte sobre isso. Mantenha sempre
o vínculo da paz. O que é paz? Para mim, paz é entendimento. Olha, no meu entendimento, o que é paz? Você fazer esse reconhecimento, por exemplo, aqui, dessa verdade absoluta que é Cristo. O que é que você faz todos os dias, por exemplo? Qualquer coisa que você veja, que aconteça, que você faça, até no mínimo detalhe. Eu estava falando hoje para algumas pessoas aqui que eu estava hoje pela manhã fazendo uns caqueiros, por exemplo, para botar no lugar. Aquilo me trazia uma alegria, uma felicidade de estar fazendo aquilo. Então, para mim, paz é você entender que ela está nos mínimos, nos médios e nos grandes eventos que margeiam sua vida. Se você mantém esse vínculo o tempo todo, isso é paz, é onde você tem uma paz de espírito, onde suas emoções estão equilibradas, onde você recebe até, passa por situações de crise e difíceis, mas que aquilo não afeta você. Vou lhe dar 2 exemplos de paz dentro da Bíblia. Jó. Então, Jó é algo assustador, né? E Jesus. E vou lhe dar outro exemplo de paz. Por exemplo, Jó passou pelo que passou. Então você concorda que paz é um estado de espírito que mantém É um estado que é criado pela condição que a fé lhe dá com o conhecimento de Deus. Vou lhe dar um exemplo. Jesus não tinha o propósito dele, não tinha a missão dele, né? A paz de Jesus era o entendimento de quem estava com ele. Mesma coisa que você encontra em Jonas. Mesma coisa. Em Jonas? Sim. Quando Jonas, o barco está lá, quase para afundar, e Jonas estava fazendo o quê? Dormindo. Isso é paz. A paz de quem sabe, quem conduz as coisas. A paz de Mesmo quem... correndo dela, né? Mesmo correndo Mas dela. o bichinho, rapaz, assumiu, né? Olha, vá, me joguem ao mar, vá. Vocês não podem sofrer por um erro meu. A nobreza da... Isso foi nobre, extremamente nobre. E Deus deu uma chance a Jonas por conta disso. Eu acredito que Deus tenha reconhecido disso. Olha, ele errou, né? E Jonas estava dentro do peixe, né? É um tema que está me atraindo muita atenção. Eu falava Quer ver sobre outra isso coisa? hoje, a questão da paz, porque... A tempestade torando no centro. E né? o cara tranquilo. Não. E olha, a mesma coisa. Os discípulos estavam... Jesus estava onde? Dormindo também, Onde? igual a Jonas. Na ponta do barco. Que é o lugar que mais balança, na proa do barco. Nada externo consegue tirar você do seu Então a paz é um lugar estabilizado em meio a crises que a pessoa passa, né? Quem gera paz é o conhecimento. Ô André, O Senhor é o meu pastor, e nada me falta. De De nada me sentirei falta. sentirei. Eu estou preenchido. E o que provoca muito A paz é a capacidade que você tem de estar com sua alma preenchida. Mesmo em situações totalmente Porque adversas. não é o que está fora. É o que está dentro. Caramba, Esse é o segredo. Caramba, vou dizer, o que tem de gente precisando ouvir essa palavra. Esse é o segredo. Porque assim, você precisa entender que a sua dificuldade, a sua crise, a circunstância que você passa, não necessariamente precisa tirar a sua paz. É por isso, cara, a psicologia trata o ser humano como um animal incompleto, né? Vocês têm um vazio. O vazio do homem é do tamanho de Deus. Quando Deus preenche... É o que eles chamam de vazio existencial, né? Quando Deus preenche esse vazio que é do tamanho dele, ou seja, só ele que preenche. Agora, André, para se obter essa paz, a oração, para mim é vital. Fundamental. Né? Oração, meditação, leitura, entendimento, conhecimento. Você tem que ter todas essas ferramentas. Vamos lá. Tudo isso que você acabou de falar agora, eu vou usar um hiperônimo. Uma palavra só que resume tudo isso aí. O nome de quê? Hiperônimo. Hiperônimo é um nome que... Hiperônimo. O hiperônimo é um nome que resume vários outros nomes. Vamos lá. Intimidade. Você tem que gerar intimidade com quem é príncipe da paz. Caramba.
Essa foi forte. Gere intimidade com o príncipe da paz e você vai ter uma geração de paz todos os Quer dias. veja como na tá... sua Não, vida. repara, olha Não, essa aqui eu vou segurar, viu? olha a analogia. Intimidade. Olha a analogia que eu vou fazer. Intimidade gera paz. Quando alguém aprende a tocar um instrumento, né? Primeiro tem a vontade, não é isso? Isso. O sentimento de ter a vontade, né? De tocar. Bom, qualquer que seja o motivo, você tem que ter a vontade. Eu quero aprender para tocar em banda, não, eu quero aprender para ficar na minha quieto, enfim, o motivo é seu. O motivo é seu. Ari quis aprender a tocar baixo por causa de Paulo Ricardo. Foi Daí mesmo. Então o que é que acontece? Ninguém nem sabe quem é Paulo Ricardo hoje. Quem vai, você pega um instrumento, você pega um violão. Veja que coisa interessante agora, viu? Você pega um violão para começar a tocar, aí o dedo dói, você não sabe fazer um movimento, você não tem alguém que te ensine como funciona aquilo, você não sabe nada, você não conhece os nomes, que é tarraxa, que é mão, que é braço, cavalete, corpo, boca, pá. Você não sabe de nada, você não sabe nem afinar, você não sabe como funciona. Quando você não tem alguém para ensinar você não sabe por onde caminhar, o que é que acontece? É muito difícil você não desistir pelo meio do caminho. Fora as pessoas que ficam dizendo que você não consegue, isso aí não... Aí você vai e tranca. Quando você tem alguém que indique o caminho para você, olha assim, tá errado assim, vamos lá, isso aqui tá, agora vamos para você aprender a cantar, isso aqui é um dó, isso aqui é um ré. O que é que vai acontecendo ao longo do percurso? Você vai todo dia tendo aquela vontade de aprender, de fazer, aí você vai, sem perceber, você vai melhorando. Aí você vai chamando aquela grande frase dos músicos, né? Você não chama mais o instrumento de senhor. É de você. Agora você precisa chamar de você, porque você criou intimidade. Pronto. Algumas pessoas demoram mais tempo. É isso mesmo. Eu vou dar um exemplo interessante. Rafael, né? Nosso... Rafael Ribeiro. O que foi que aconteceu com o Rafael? A gente foi pro sítio, né? Veio papai. E Rafael tava com um violãozinho lá atrás do carro, não foi? Foi. Aí disse, rapaz, Rafael, aí você disse, rapaz, ele agora inventou de querer tocar, não foi? Disse, quer tocar mesmo? Pai, quero, não foi? Aí o que foi que eu fiz? Eu comprei uma guitarra e dei a ele, não foi? Com 6 meses, Rafael evoluiu tanto que parecia alguém que estudava 8 horas por dia 2 anos depois. Verdade. É isso? Você me mandou foto, inclusive, dele dormindo com a guitarra na barriga dele. Foi. A sede de Rafael de gerar intimidade com o instrumento foi tão grande que ele perdia a noção do tempo e das coisas. Então Rafael se apaixonou, ele gerou sentimento, ele quis aquilo ali, ele trouxe, ele chamou de você. É isso aí, isso daí, intimidade, mano. Não é isso? Sem e hoje intimidade. É um gigante na produção musical, com 18 anos de idade. Verdade. Por conta de... Ó, velho, presta atenção. Lembre do dia que ele tava com um violãozinho dentro do carro, que não sabia fazer um dó direito, não é isso? Para o conhecimento que o menino adquiriu. Então, é a mesma coisa com Deus ali. É a mesma coisa. A pessoa tem que gerar intimidade com você. E você tem que gerar a vontade de querer fazer. Agora, caramba, André, que descoberta maravilhosa, viu? Porque, assim, você trouxe respostas agora que são muito legais, porque dentro do processo terapêutico a gente vê muita gente exatamente sem paz. E aí você diz assim, caramba, agora está aí, por que está sem paz? A maioria das pessoas. E é claro... A falta de intimidade, porque em um quesito na área da música que você usou, quando você não sabe tocar direito, gera o que em você? Insegurança. Insegurança. E a insegurança é a promotora da falta de paz. Eu vou dar um exemplo também. Então, quando você não tem segurança, você fica tenso. Debaixo das tuas asas... Ficará seguro. Olha, eu me lembro que uma vez eu fui substituir o baixista da banda Ômega lá em São Cristóvão, tocando num evento público, e peguei de testa, se ele assistir isso ele vai rir, e peguei de testa logo Marquinhos, que na época, hoje é pastor Marquinhos, hoje é pastor Marcos Antônio, né? Mas na época ele era baixista da banda Calcinha Preta. Ficou inibido. E Marquinhos estava de frente no evento, porque ele já estava no processo de conversão. Inclusive, Marquinhos, um momento maravilhoso da vida dele que eu vivi, porque ele foi em alguns cultos que eu estava dirigindo e ele chorava dizendo,
Pastor Ari, eu quero mais tocar no mundo, não, eu quero servir a Deus. E hoje, quando eu vejo ele ministrando, esses dias eu falei com ele sobre isso. E quem tá na minha frente lá, eu tocando baixo Marquinhos, eu digo, pronto. Eu fiquei tenso, inseguro. Não ficou em paz. Não fiquei em paz. A segurança de Depois Deus... eu perguntei pra ele, Marquinhos, me desculpe, rapaz, não, tava legal. Eu digo, o cara é um monstro do baixo, velho. Quando eu comecei... Caramba, a insegurança que tira a sua Quando paz. eu comecei a aprender a tocar, que eu queria tocar guitarra, que eu queria banda de rock, então meu propósito era esse, né? Você lembra que... Tivemos aí na banda Pátria Armada. Né? A gente roubou, né, o violão de papai, né? Que era um tonante velho, com a corda dessa altura aqui para aprender. E eu lembro que eu ficava sentado na esquina, né, de casa lá, chegava da escola, tentando aprender a tocar. Pintou todo de vermelho. Não, pintou... o verde, foi o verde. Mas depois pintou ele todo. Não, né? ali foi outro. E foi. Foi o verde antigo que eu botava Durepox, que quebrou o tampo, né, no fundo. É muitas histórias. Aí o que acontece? Lembra de seu Luiz, sargento do Exército, pai de André, de Marcos? Sim, lembro. Tocava saxofone, Sim, era sim. saxofonista do Exército. Morava quase em frente ali a tia Lucila. Rapaz, eu tinha 13 anos de idade. Não, eu tinha 14 anos de idade. A gente tinha se mudado pouco tempo, né, e tal. E aí, a gente se mudou em 87 lá para Santo Antônio. Aí eu tava lá, eu lembro da música que eu tava tentando aprender. Aê, 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 oh. Aí passa seu Luiz. Na época do axé, né? Andando todo direitinho. Aí quando me ouviu cantando, parou assim e disse: André, vai estudar, que você não tem nem jeito nem para tocar nem para cantar. Agora veja, uma autoridade musical, porque seu Luiz era gênio no saxofone. Verdade. Para um moleque que tá tentando aprender alguma coisa disso. Você não tem jeito nem para tocar nem para cantar. Belo incentivo, né? Aí eu olhei para ele assim e fiquei puto de raiva e disse: você ainda vai tocar comigo, viu, velho? 5 anos depois estava seu Luiz tocando comigo na mesma esquina, que tinha virado um balaio, tocando na Seresta lá, eu vai tocando. Pois é. Se eu tivesse deixado aquela palavra entrar e dizer assim, realmente você é incapaz. Ter gerado insegurança. Hoje eu pego o violãozinho e faço 6 horas de som tranquilo aí, de boa, sem repetir uma música. É o que está dentro. Não interessa o que está fora. Não interessa o que dizem sobre você. Não interessa o que dizem para você. O que interessa é como você reage, cara. É isso mesmo. E às vezes Deus permite isso para saber como é que você vai reagir. É isso mesmo. É isso mesmo. Hoje eu tava falando, né, do livro que eu tô Nada tira a paz. Que já está instaurado em você quando você tem o conhecimento. André, mas vem cá, a gente é sangue de barata, etc. Não, não é isso. Não. É que Deus nos dá o conhecimento de Deus. Você é alimentado. Pronto. A intimidade que a gente vai gerando dia após dia, uma luta após outra, vai fazendo com que a gente mude completamente a nossa rota. Eu estou estudando muito, assim, porque eu estou terminando de escrever o meu livro, né? A Mente Vence Músculos. Destravei. E aí já estou aí, ó, em vários projetos já, inclusive. Mas esse daí da Mente Vence Músculos, estou terminando ele. Estou incrementando ele com algumas coisas interessantes. E eu estava estudando muito sobre a vida do Nelson Mandela. E me chamou a atenção a frase dele que, depois de 27 anos preso, ele sai da prisão e alguém pergunta para ele, depois de 27 anos preso, o que é que você vai fazer agora? Ele disse, você vai se vingar? Ele disse, de forma nenhuma. Eu sempre tive muito medo, mas eu não permiti que a medo fosse o tutor da minha vida. Eu não deixei de tirar esperança. Então, assim, cara, é impressionante como que alguém passa 27 anos preso e ainda manteve uma esperança e depois se torna presidente da República e não gera um setor de vingança. Ele reconduz o país a uma ascensão violenta. Então, assim, e eliminou o apartheid no país. Então, tem pessoas que realmente conseguem gerar uma paz que é só gerando intimidade mesmo para poder compreender. Tem que ter intimidade. Se você não gerar intimidade, você não sente a segurança necessária.
Então, quer ser bem-aventurado, como está escrito aqui, gere intimidade com o Senhor Jesus, que ele é o príncipe Da paz. da paz. Guarde sua abisague para Adonias não vir pegar, viu? Olha aí. Entendeu o mistério? Guarde sua bisague, Para Adonias não vir pegar. ou seja, guarde sua paz, guarde seu coração, guarde seu entendimento, gere Guarde intimidade, a chave do seu tesouro, guarde a chave da sua conduta. mantenha sua intimidade com Deus, mantenha sua oração intensa, mantenha a leitura da palavra, mantenha leitura é uma coisa vital para mudar a sua mente. Tem uma escritora, André, que escreveu um livro agora que eu achei muito interessante, chamado Cérebro Leitor. E eu fiquei fascinado pelo livro dela, porque ela diz que a leitura era responsável por criar outro setor, ela vai criando sistemas dentro da mente humana. Então você só consegue ter esse sistema sendo criado Só se vai você ler. acessando se você começar Se a você ler. começar a ler. Na verdade, é o seguinte: todas as pessoas são dotadas de inteligência. Tá? Inteligência é a capacidade que todo mundo tem de processar no cérebro, né? Isso, Saídas, soluções, tudo que você precisa. Para ativar a inteligência, você precisa de uma coisa chamada raciocínio. Raciocínio, digamos que, imagine que a inteligência seja a máquina com O hardware, né? o hardware pesado lá, assim, a capacidade que tem. O raciocínio seja o processador, Sim. tá? O chip, né? Não, o processador para ativar o que você Sim, tem de, o né, chip que é o de chip de capacidade. processamento. E como é que você faz para melhorar seu raciocínio? Leitura. A única. Não. Imaginação. Que é Imaginação é a mola propulsora de ativar raciocínio. Qual é a melhor forma de você ativar a imaginação? a leitura. Por quê? Porque a leitura é uma atividade criadora. Quando Criadora de imaginação. Quando você começa a fazer assim, Davi era ruivo, tinha 14 anos de idade, aparentava algumas sardas no rosto, você já está enxergando Davi. Você está fazendo sua mente criar, porque ela nasceu para criar. Pronto, você Agora matou- vamos lá. Você matou a Quando charada. você deixa de ler, por exemplo, eu vou ler um livro, eu vou ver um filme. Ah, o mesmo livro, o mesmo filme, lá. Eu pego o Harry Potter, por exemplo. Vou ler o livro, vou ver o filme. Ah, eu quero ver o filme porque eu tenho preguiça de ler. Mas é a mesma coisa? Não. Você tem acesso ao enredo, à história. Mas quando você pega o livro para ler, sua mente está criando. Quando você pega o filme para ver, você só reproduz o que está sendo visto. Você não cria. Exatamente. E vou E dizer, aí enche sua mente de imaginação. a imagem que está sendo colocada para você idiotiza você. Idiotiza você. Exatamente. Quando você pega para ler, você gera raciocínio. Perfeito. Seu processador Perfeito. vai lá para cima. Essa autora desse livro, ela diz exatamente o que você falou aí, que a imagem, ela citou um exemplo de uma pessoa passando por uma ponte, e na ponte, uma menina vai passando por uma ponte, e na ponte ela olha para o rio e vê um monte de crocodilos. Você já começa a imaginar. Então a mente começa a imaginar, cria um Tem a sistema pessoa de- que massa quando você Claro. coloca eletrodos e você começar a pensar nessas coisas e o pensamento se transformar em imagem. Será possível um dia, porque é tudo descarga elétrica. Né? É. Você falou em livro, eu quero dizer que o meu livro de Stravice, eu vou transformá-lo em curso. Né, para todas as pessoas que precisam destravar. E como é que vai ser feito isso? Me Precisa diga logo aí. ver, Como é que vai ser precisa feito ver esse a processo? quantidade de pessoas mandando feedback que tiveram assim vidas mesmo Não, é transformadas pela questão do Stravice. Eu lá. fui um que eu destravei, eu tô escrevendo pra caramba agora depois do O destrave. interessante é que cada capítulo diz respeito a um tipo de pessoa completamente Sim. diferente. E por isso que não era para vender. E na verdade, André, seu livro não é uma obra literária. Não, O seu livro de é forma uma, alguma. é uma ferramenta de mudança de vida. de mudança de Não tem vida. nada de literatura É. ali. Porque a literatura, cada um dá uma interpretação, e não E- é. Ali tem um propósito. É uma né? ferramenta. Então, o Papai do Exatamente. Céu, mais uma vez, estava certo quando não coloquei para vender. né? Inclusive, rapaz, a obra literária é uma coisa muito complexa, porque ela gera um público seleto, porque tem muitas palavras que são difíceis de acesso. Não, veja bem, A linguagem básica, né? como é que você trabalha a literatura? A gente tem um signo linguístico que é assim. Como é o nome disso aqui? Perfume. Pronto. O que é que significante, significado? O nome perfume me remete a isso aqui. Acabou. Eu não posso dizer que isso aqui é perfume. Como é o nome disso aqui? Microfone. Então eu tenho um significante, que é o nome
Microfone, eu tenho significado que é isso aqui. Acabou. Isso é o signo de Soci, Ferdinando Soci. Fechou. Sabe como é o nome disso aqui? Mesa. Pronto. Eu não posso dizer que isso aqui é cadeira. Ok? Então, fechou. O nome disso vai ser signo o quê? Signo linguístico. Signo o signo linguístico que foi desenvolvido por Ferdinando de Saussure, um suíço. Só que o que acontece com a literatura é o seguinte. Eu pego um poema para ler. Por isso que a Bíblia não é literatura. Com o signo linguístico, eu tenho um significante e um significado. Ou seja, perfume vai ser isso aqui. Fechou. É objetivo. Acabou. Sim. Sim. Ok? A não ser que eu metaforize, traga uma linguagem metafórica, Sim, né? sim. Conotativa, para dar um outro sentido. No texto poético, o que eu estou lendo numa poesia é um significante sobre outro significante, sobre um significante, mas um significante que vai dar um sentido. Não é um significado. Ou seja, eu tenho significante aqui sobre o significado e eu fecho. Acabou, isso aí. O microfone é isso aqui. No texto literário, não. Eu tenho um significante, que é o que eu estou lendo, sobre um significante, mais um significante, mais um significante que vai dar um sentido. E quem é que dá o sentido? O leitor. Se você lê um poema e der um sentido para ele, é o seu. Outra eu posso pessoa... ler aquilo ter um sentido completamente diferente. Que você não pode ter no perfume. O que é que dá esse sentido? O seu conhecimento de mundo. Quanto mais conhecimento com base do mundo, no meu entendimento. Pronto. Se você ler um poema hoje e daqui a 10 anos você for ler o mesmo poema, você pode ter outro. Pode não, você vai ter outro porque você não é mais a mesma pessoa, porque seu conhecimento aumentou, ampliou, diminuiu. Então, quem desenvolveu isso foi Jacques Lacan. O signo literário é definido por Jacques Lacan. É um sentido sobre um significante, sobre um significante, mais um significante, mais um significante. Mas que gera um sentido, não gera um sentido, que é o seu sentido. Por que as pessoas não gostam de poesia? Eu não entendo nada. Você não lê, você não tem intimidade com o texto literário, como é que você vai querer? Mas as pessoas que leem poesia todos os dias, que bebem dessa fonte, começam a gerar uma capacidade maior de raciocínio. Vocês também, por que que hoje se deteriora e até muitas vezes complexo, porque tem poemas que você tem um nível de entendimento alto até. Agora, repara olha o que você está me dizendo. Aí você lê um poema, você coloca um propósito de entender, você vai para o dicionário, vai ler as... Olha, você está melhorando sem saber. É o trabalho todo dia do lado do instrumento. Você tá entendendo? Aí você para, não entendi, pega um Augusto dos Anjos. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má do signo zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que é a carne podre das carnificinas, come a vida em geral, declara guerra, anda a espreitar os meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Quem está assistindo agora vai dizer, pô, não entendi nada, né? Mas esse texto, na minha opinião, né, no meu sentido, fala de que o ser humano é comida de verme. E o verme é o grande detentor do poder existencial. Pelo menos da carne, né? Mas a ideia de Augusto dos Anjos, eu gosto muito de Augusto dos Anjos, que é um poeta paraibano, que traz essa reflexão sobre o seguinte: por que você é arrogante? Se você é comida de verme. Quem é você para se achar melhor do que alguém? Pois é. Já o verme, este operário das ruínas, que é a carne podre das carnificinas, come a vida em geral, declara a guerra. Tudo que for carbônico vai ser comido, né, pelo verme. Anda a espreitar os meus olhos para roê-los. Por que os olhos? Porque tem a luz da vida, cara. E há de deixar-me apenas os cabelos, olha, da frialdade inorgânica da terra. Então, assim, adquira conhecimento, estude, leia, procure, discuta. A leitura é algo que é fundamental. Amplia. André? Por sinal, eu estou com um livro pronto, chamado Estrada... Mas e o curso? Não, antes de falar desse livro aí, e o curso? Vai começar quando? Vai ser quando? Como é que funciona? Não, o curso a gente está montando, eu estou entrando em contato com vai ser quando que vai iniciar? Vai ter inscrição? Não, é só um spoiler ainda, não? Então vai ter inscrição para quem quiser fazer.
Vai ser ser um curso... presencial? Não, vai ser um curso Online? online. Vai ser gravado as aulas? As aulas serão gravadas e a gente vai disponibilizá-las. Caramba, né? glória a Deus. Eu não entendia porque que eu não tinha que vender. Eu entendi. Ele disse, olha, você não é para vender, é para dar às pessoas também. Prontamente eu atendi. Não se discute com o papai. Não Acabou. se discute com o papai. Tome aí. Essa é boa. Aí ele disse, agora vamos para o segundo estágio. Talvez... Mas você pretende já lançar quando? Porque aí eu quero começar... Não, eu ainda tô... É só um spoiler. Estamos no planejamento, veio o spoiler aí. Se você concorda com o curso, né, do Destrave-se, deixe seus comentários aí, né, para a gente poder trazer, porque vem uma trilogia, né? O Destrave-se, o Conheça-se e o Desenvolva-se, né? São 3 estágios. Nossa! Aí. São 3 estágios. Nós temos uma invasora aqui. Então, teremos esses 3 estágios, porque tem ajudado tanta gente já, cara, assim. Sim, E assim, eu fico muito feliz por ter sido um instrumento, né, de produção do livro, porque, assim, eu fico muito pacificado, muito tranquilo, isso não me deixa, em momento algum, ensoberbado, entendeu? Nada, porque assim, tudo é para ele, tudo é feito por ele. Sim. E isso é gratificante, porque eu sendo tão pequeno, né, tão grão de areia, né? Com certeza. E ele tem essa misericórdia toda. É aí onde né? está o poder da intimidade, né? Porque é isso que eu acabei de falar antes. Que quando você gera essa intimidade, tudo que você faz, pequenos detalhes, você se sente feliz da vida porque você está fazendo algo, né? E o interessante é assim, determinadas coisas que acontecem, aí a pessoa diz, rapaz, quanta coincidência. Velho, que mané coincidência? Não tem. Não tem coincidência. Não tem, não tem. Tem o controle de alguém que tem um propósito com você e ele está fazendo você chegar onde ele quer. Acabou. Há poucos instantes antes de começar o programa da gente aqui, estava o pastor Cláudio conosco e ele estava trazendo uma mensagem e eu meditando, vendo a mensagem dele sendo gravada e eu dizendo, poxa, como é bom poder ser canal para outras pessoas. Que coisa maravilhosa vendo o pastor Cláudio gravando uma mensagem que vai ser vista por várias pessoas. Então poder disponibilizar esse material, esse espaço. Vamos lá. Você chegou agora no ponto do que a gente conversava antes do programa começar, né? Vamos exaltar as coisas boas que as pessoas estão fazendo. Vamos trazer à tona, trazer ao palco as luzes da ribalta, quem está trabalhando pesado para mudar a vida das pessoas para o bem. Vamos exaltar o que de fato é magnífico, porque dá a glória para ele. Em vez de trabalharmos e tratarmos só as coisas ruins que têm acontecido, coisa parecida. Nesse tanto, enquanto estávamos no programa aqui, eu recebi uma mensagem também que me deixou muito feliz, do pastor Roberto, lá de Tobias Barreto. Pastor Roberto Tobias Barreto. Olha que coisa que ele colocou aqui maravilhosa. Eu estava assistindo a entrevista que você fez com o pastor Daniel Forte. Que entrevista marcante. Tá vendo? Lá em Tobias Barreto. Então, temos um invasor aqui, né? Quer vir pro vá programa. Vá pra lá. Vai você pra lá, oi, vai você pra lá. Ela vai querer me arranhar, oi. Ela quer subir aqui na cadeira a todo custo, né? Olha aqui, vai pra lá, rapaz. Por sinal, eu quero falar... Não falou da GS hoje, Posso... Esse é meu já? Rapaz, seja assim não. Eri, se você fosse falando da GS Distribuidora, você não me daria de presente esse perfume aqui? Porque eu lhe daria esse de presente. Depois dessa poesia que você falou aí do Augusto dos Anjos. Aí vale a pena, vale. Ó, GS Distribuidora, aqui dos perfumes da Rinodê. Excelente, maravilhoso. Você tem toda uma linha. Tem até perfume árabe aqui, ó, pra você. Olha que coisa linda. Inclusive é uma tendência mundial hoje. Está o árabe, né? Tá aqui uma caixa linda do perfume árabe, ó. Coisa linda. Vou pedir aos editores que, por favor, façam recortes também desses programas, viu? Quando a gente fala da GS, olha que perfume cheiroso. André colocou então aqui, pode ser esse aqui também. Tá aqui o contato da GS Distribuidora. Também conhecida como Gessi. É como Gessi. Pois é, Gessi, para falar do nosso grande Luiz Gonzaga. Lá no meu sertão. Pois é. Então também tem a Arte Modular, que você quiser fazer móveis planejados. A Arte Modular realiza esse sonho maravilhoso, tá bom? Deus abençoe você, mais uma vez. Ari, só falando também que eu comecei a fazer também mentorias individuais, beleza?
Então, quem quiser entrar em contato comigo também para a gente produzir mentorias para mudança de vida, mudança de rota com marketing e comunicação, é só entrar em contato comigo, 9821-1236, o telefone do sucesso. Então, você que está hoje precisando de alguém para lhe ajudar a construir entendimento, inteligência emocional, construção de atividades de mentoria, professor André Brito, e eu recomendo, você vai estar muito bem assessorado, tá bom? Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Até o próximo Pode Crer! O podcast Pode Crer nasceu com um propósito claro: apresentar a Bíblia de forma viva, sem rótulos, sem religiosidade. Aqui, nossos convidados vêm de diferentes vertentes do cristianismo, mas todos compartilham a mesma essência. A ressurreição de Cristo é suficiente e isso basta. Se você busca conversas profundas, sinceras e transformadoras, esse é o seu lugar. Toda segunda-feira tem um episódio novo com temas que provocam, inspiram e renovam a sua fé. Então não espere mais. Se inscreva agora e acompanhe cada mensagem, porque aqui, cada episódio é único e fala direto ao coração. E não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e dar o seu like. Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o nosso estado, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe Israel, Deus abençoe todas as suas famílias que estão nos assistindo agora.